Episódio de hoje: match de vida e ansiedade. Quando tudo conecta ou não. Olá, pessoal. Meu nome é Érica Valu, para quem não me conhece. Hoje eu vou conduzir mais um episódio Minha PC Falou, com um diferencial, o podcast que é Peraí, me conta essa história, que traz emoções e muita escuta acolhedora. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, quero agradecer os nossos patrocinadores, que tornam esse espaço possível. Empresas que acreditam no cuidado com pessoas em todos os sentidos. Bela Plus, porque beleza também é conexão consigo mesma. Cozinha da Lu, comida com afeto, feita para marcar momentos especiais. Que honra estar aqui, viu, com vocês. Catileia, estética avançada, tecnologia e carinho para sua autoestima. E Cuidare, imunização em farmácia, sua saúde em boas mãos, com quem entende de cuidado. E agora sim, vamos ao nosso papo, matches da vida e ansiedades. Aquelas conexões que surgem de forma inesperada, seja no amor, nas amizades, nos negócios, e às vezes são atravessadas por medos, inseguranças ou pela ansiedade. Para conversar com a gente, estou com a psicóloga Jaqueline Ribeiro. Olá, Érica. Olá, pessoal. E dois convidados para lá de especiais. Luciana, da Cozinha da Lu. Oi, e pessoal. Ricardo. Oi, tudo bem, pessoal? Nosso amigo, né? Amigo. Sejam muito bem-vindos. Bora lá? Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, Jaque. Nosso primeiro bloco, vamos falar quando a vida dá match. Isso. Para vocês, o que dá match fora dos aplicativos? É uma pergunta. Já viveram um encontro que virou uma virada de chave na vida? Sim, né? É interessante, né? O tema, ele é extremamente atual e, às vezes, gera até umas discussões. Afinal de contas, vamos começar do match do relacionamento par romântico, né? Que é o que a gente mais vê, até porque o match está muito associado aos aplicativos de relacionamento, né? E vem a grande pergunta, afinal de contas, existe o dedo podre, né? Na escolha do par romântico? Aí a resposta vai sim e não. Por que sim e não? Sim, no que tange a repetição. E quando fala assim, dedo podre, é no sentido assim, eu só aponto e escolho aquilo que vai me dar dor de cabeça, que vai me dar sofrimento. Então, nesse sentido, há sim um dedo, entre aspas, podre na escolha. E nós vamos entender por que isso. E não porque não tem nada de sobrenatural nisso, tá, gente? Eu gosto de brincar, sou muito bem-humorada, não sou evangélico, mas trago boas novas. Não existe nada de sobrenatural nisso. Apenas um padrão de escolha, muito da neurociência, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Certo? Já pode engatar? Pode engatar. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai saber desse... por que nós colocamos assim, match acima de 8, cilada, né? Por que essa cilada? Vamos lá. As nossas escolhas, elas são muito moldadas pela uma circuitaria que nós temos no nosso cérebro, né? A neurociência explica que o nosso cérebro, ele tem uma única função básica, ele tem várias funções, mas ele tem uma primordial, manter o corpo vivo. Para manter o corpo vivo, o que vai acontecer? Gastar menos energia. Para eu gastar menos energia, quanto mais eu repito padrões, eu gasto menos energia. Pega uma coisa que vocês já fazem assim, com muita tranquilidade. Vocês não gastam tanta energia, mas vão pensar uma coisa nova, um caminho novo. Aí a gente gasta muita energia, aquilo vai demandar tempo. O meu cérebro, ele é danado. Ele vai me levar a caminhos conhecidos, a coisas que eu já faço para eu gastar menos energia e ficar vivo. Até aí, ok. Sim. Porém, os caminhos conhecidos, eles não são aleatórios. Eles são muito marcados pelas nossas vivências infantis e as nossas vivências ali da pré-adolescência, da adolescência. Então, vão no par romântico. A gente tem uma pessoa que tem uma vivência em casa de relacionamento muito tumultuado, muito confuso, com muita traição, e cresceu escutando o relacionamento é assim mesmo, homem não presta, ou relacionamento é assim mesmo, mulher é muito interesseira. Então,
essa criança, ela já entende que relacionamento passa por isso. E ela, então, começa a conhecer o relacionamento através dessas falas que ela modela com seus cuidadores. Quando cresce, o cérebro, lembrando que ele busca o conhecido para poder não gastar muita energia, muito provavelmente essa pessoa vai buscar relacionamentos que vão lembrar aqueles relacionamentos vividos, mesmo que eles eram sofridos. Então, por exemplo, a gente vê muito, e é uma fala muito triste, né? A mulher, ela tem um marido que batia, depois ela arruma outro que batia de novo. Ela gosta de apanhar. Não tem nada disso. São escolhas inconscientes. Então, nesse ponto que eu falo do sim do dedo podre. Porque a pessoa faz escolhas muito pautadas naquilo que ela conhece de uma forma inconsciente e que vai levá-la a lugares que ela também já conhece, porém tristes. Eu gosto de falar que o nosso cérebro ele é assim, tem a rodovia pedagiada. E ele vai sempre buscar essa rodovia pedagiada, mesmo que vai chegar numa cidade que eu não quero. Mas ele me leva ali, num primeiro momento. Eu tenho que entender que aquele caminho me leva aonde eu não quero. Aí eu falo, é pedagiada, é conhecida, mas eu prefiro ir para uma aqui de terra que eu vou tentar outras coisas. Então, quando eu estou no consultório, né, e a pessoa tem um relacionamento ruim, outro ruim, outro ruim. Aí qual que é a orientação? Olha aqui, nós vamos combinar uma coisa. Se num primeiro contato com uma pessoa, num bar, numa balada, seja onde for, se deu um match acima de 8, você não vai. Como assim? É o que o pessoal pensa que tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu tô sentindo aquela coisa. Agora bateu. Bateu o conhecido. Sim. Bateu o conhecido e não bateu o que deve bater. Não. Sim, Aí vai. a orientação é, deu match acima de 8, recua. Porque você vai ter que fazer o caminho inverso. Porque provavelmente você está usando os mesmos crivos para a sua seleção. É cilada. Olha, é cilada. O que vocês acham disso? Concordo plenamente, viu, com esse detalhe, viu? Eu falo que nós, como seres humanos, a gente gosta de ter uma imagem, um reflexo que talvez a gente nem tenha. Justamente por isso, né? A gente não se expõe, a gente não se abre com relação a isso. Né? E eu acho isso muito importante, porque a gente precisa trabalhar tanto a razão quanto a emoção. Exato, porque a emoção, inclusive, Lu, é uma coisa muito importante. As pessoas acham que é só o racional ou só o emocional, na verdade, não. Sim. Nas tomadas de decisão, o que vai gritar primeiro é o emocional. Sim, sempre, né? Sempre. Porque sempre. É ele que vai me levar ao meu instinto de sobrevivência. Nós não falamos que pela neurociência o cérebro ele vai buscar o nosso corpo vivo? Então o nosso instinto de sobrevivência vem primeiro. Primeiro, isso aí. Então aquele friozinho na barriga que a gente sentia quando... Cilada. Não Sabia tem que era coisa nada boa. de borboleta no estômago, não, gente. Você É entendeu? Tem que Você entendeu, fantasiar, né? né? Tem que fantasiar. Vamos Mas lá. trazendo um paralelo, Isso. hoje a gente vive muito no mundo do aplicativo. Sim, né? com As certeza. pessoas são aplicativos. Sim. E trazendo o paralelo de tudo que você falou para chegar nessa cilada, nós somos 100% culpados disso. Como é que eu vou explicar isso? Porque quando você faz um perfil na busca de alguém, Muito bem. você desenha esse alguém na sua cabeça. Sim. Então você desenha uma pessoa, né? Vou pôr os gêneros. Uma pessoa assim, assado, cabelo assim, um olho azul, um outro Verdade. verde. Um olho azul, outro verde? Você põe várias questões. Cria um personagem mesmo. Você cria um personagem, você cria bem ali aquela coisa toda de você impossível de encontrar. E como hoje a gente está vivendo uma era digital, você conhece primeiro a pessoa pelo digital, Sim. você sabe tudo da vida Sim. dessa pessoa pelo digital. Quando você chega frente a frente, ela te decepciona. Sim. Por quê? Porque ela não tem um olho verde e um outro azul. Ela é Verdade. simplesmente uma pessoa que quando você conhecia tete a tete, paquerava, talvez você não chegasse
tão perto desse match 8. Uhum. Você já É verdade. no terceiro você já sabia que não estava legal para você. Entendi. É muito do que você cria e muito fora do que realmente é. E com a coisa digital, o contato ele é depois, porque sim. primeiro tem todo um envolvimento digital, então queima etapas que seriam fundamentais, como você próprio fala, na página 3 você já dá end, Isso. aí o trem vai até a página 10. Vai até a página 10. E mais também, porque o que acontece? Quando você está ali no digital, você está buscando várias pessoas, né? Você está ali com um cardápio. Você passa para cá, sim. passa para cá. Às vezes essas pessoas todas que você passou, né, para a esquerda, eu não sei se é para a esquerda ou para a direita, enfim, para a esquerda ali, vamos pôr para a esquerda, quem você não gosta, você põe na esquerda, às vezes são as pessoas que você não vai chegar nem no nível 2. Sim. E aquela que você idealizou, que está mais perfeita na sua cabeça, que é uma pessoa que você ainda não tem contato, você tem uma ideia que uma você criou, ideia, né? que você criou e ela está correspondendo, porque num aplicativo ninguém põe uma foto Tudo é possível, acordando às 6 da manhã. Não, Todo mundo coloca uma olha foto o melhor bacana, ângulo para poder tirar Verdade. foto. numa praia bonita, Exato, e assim, aí o que se torna? Você fica refém, né, da sua própria ideia, e aí te causa essa decepção, ou talvez você está buscando lá atrás Padrões, né? os padrões que você sempre... Não, a pessoa tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele formato. Sim. Né? Então... E assim, nós estamos falando de hoje com facilidade do aplicativo, Exatamente. né? E antes? E esse padrão que vem, atravessando gerações e gerações? É transgeracional. Na verdade, o que mudou hoje é a velocidade Isso. Da queda da cilada. A velocidade da queda na cilada. Exatamente. Era cilada. Só que antes demorava mais a cair porque tinha alguns protocolos para chegar. Você tinha a distância física verdadeira, né? Que hoje foi quebrada, mas assim, mas você chegava também a ver o que não queria. Exato. E o que queria. Mas como você falou, a gente era dominado pelo nosso trilho, né? Nós fomos, eu fui criado assim, eu sou assim, eu quero assim. E não vou mudar. Eu não vou sair da estrada de pedágio. Não posso. Eu vou continuar na estrada de pedágio. É muito perigoso, né, sair. Porque há muito tempo atrás, você era o marido era o provedor. Exatamente. A esposa era dona de casa, dos filhos, etc. E isso não mudava. Exatamente. Então, o marido podia sair do serviço às 4 e chegar às 9. Exato. A esposa não podia ir comprar o pão sem falar com o marido. Então, eu acho que isso tudo foi quebrando e se juntando na modernidade de hoje. Porque é tudo muito simples ali no aplicativo. Então, esse contraste faz com que você ponha uma máscara, né? É verdade. Do fato de chegar no teu match ali. Você ideal, passar do 8, né? você diminuir. Sim. O problema todo é o ideal. O ideal. Porque o ideal tá longe do real, gente. Vamos pensar, né? Uma coisa, quando você cria um perfil seu, você também coloca o seu perfil ideal, o que você quer que o outro veja seu. Obviamente, o outro, mesmo sistema. E na hora que eu vou buscar uma pessoa, vai ser uma pessoa que não é a real, buscando uma outra que não é real. Sim. E nós vamos ter duas coisas ali, dois ideais normalmente inalcançáveis, tentando ajeitar. Gente, a possibilidade, sério, claro, né, obviamente vai ter pessoas que vão falar, não, mas eu tive um relacionamento e deu certo. Claro que tem. Eu conheço pessoas que têm, mas nós estamos falando aqui da regra. Isso que dá certo é a exceção. Eu não estou generalizando, porque depois isso chega aí, vai, né, o pessoal, Jaqueline, mas você não pode falar isso, não. Eu estou falando, eu trabalho com amostragem, eu estou falando da regra. É o que normalmente acontece. Acontece de desviar e acontecer um que dá certo, dá sim. Mas nós não vamos poder pegar naquela exceção. Via de regra, é uma pessoa que cria um perfil ideal,
buscam o outro ideal e nós não temos nada de real nisso tudo. Sim. E aí o match vai dar 8, vai dar 9, vai dar 10. Óbvio. Porque nós estamos falando de algoritmos ali que vão juntar tudo e tá tudo Isso ok, aí. né? E é por isso que a cilada, normalmente, ela acontece. E a pergunta é que não quer calar. Já viveram alguma coisa relacionada a isso? Lógico, bastante. Lu, assim, me conta, assim, altas histórias, né, Lu? Nossa, e como? Sempre que a gente vai fazer podcast, ela vai contar a história de quando começou a trabalhar, a gente vai pro lado do empreendedorismo, Isso. mas não existe um separado do outro, porque ela, parecido comigo, ela trabalha também com o esposo. Uhum. 20 quanto, Lu? 20 quantos anos? Que a gente tá junto? É. Já vai pra 25 anos. Já. 25 anos? bacana. 25 Bem anos, o match era presencial. Era presencial. Era presencial. Sim. E aí a pergunta é, esse encontro que você teve, virou uma virada de chave na sua vida? Ah, com certeza. Uhum. Sem dúvida, isso aí é fato. E eu falo que é aquele dito, né? A gente precisa conhecer a pessoa aos poucos, adaptar com a Exatamente. pessoa aos poucos e entender o fato da pessoa ser diferente da gente Exato, também. sim. Porque ninguém é igual a ninguém. Sim. E eu falo que Exatamente. os opostos se atraem sempre. Isso é um fato também, né? Sim. Aí Isso a é gente um tem que fato. olhar. Atraem. É. E depois a gente tem que ver quais os pontos que são Justamente. de oposição, É, porque alguns eles não são muito É isso, conciliáveis, Com certeza, né? é isso que eu ia falar É. agora. Vem a situação dos opostos se atraem, mas e a balança? Exato. Né? Essa isso. balança tá equilibrada ou essa balança tá mais para um Perfeito. lado do que, né, Perfeito. para um outro? Então eu falo que é isso. O anterior, o antepassado da gente, quando a gente, né, igual a gente aqui já é mais maduro, né? Vamos falar que é mais maduro. Vamos falar a verdade, né? A gente não é de época de internet, de Isso. conhecer as pessoas, né, através da internet, foi aquele pessoalmente mesmo. Eu acho que isso tem tanta importância na vida da gente. Quem dera que fosse assim, né? Uhum. Você primeiro conhecer a pessoa, visualizar a pessoa, para você identificar com a pessoa, para até então você começar a conhecer os defeitos da pessoa, a qualidade também que a Sim. pessoa tem, Sim. para condizer com o sentimento também. Exatamente. E como foi Né? seu match, Lu? Perfeito. Assim, gente, 100% é mentira. É mentira. É mentira. Não existe mentira? 100%. Não. Mas, assim, foi um acerto grande. Que bom. Foi um acerto grande. É uma balança que A conta tá fechando ela positivo. mantém equilibrada. Oh. Peraí. Conta pra gente essa história aí. Só um pedacinho, né? A gente fica um pouquinho curioso. Porque 25 anos tem muita história aí, Lu. Tem muita história. Como que foi tem esse, muita esse história. match? Onde que foi? Só dá pra gente um spoiler. Olha, eu e meu esposo, a gente tem uma história até muito, muito bacana. Muito engraçada, inclusive, sabe? Porque foi uma época que eu trabalhava muito. Olha, diferente Inclusive, de hoje, né? Assim, O que mudou? O que mudou nisso? mudou algumas coisas. Só os mudou, 25 anos. Só os 25 anos. Mudou os 25 anos. Então, uma época que eu trabalhava muito, eu já tive um relacionamento tóxico, não foi um bom relacionamento. Tive um casamento de poucos anos, mas que foi uma experiência, assim, que eu não gostaria, né, de viver essa experiência. E o eu desapareceu na minha vida depois dessa má experiência que eu tive. Sim. Então, no primeiro momento que eu conheci ele, pra mim foi mais um, né? E conheci por acaso. Eu tava trabalhando, de cabeça baixa, jogando água no chão, gente, madrugada, doida pra ir embora pra casa. Esse homem ia lá todo dia no momento de fechar a lanchonete. Eu tinha que ligar a chapa, tinha que fazer suco de açaí, aquela história toda. E eu olhava assim, eu ficava cansada de ver aqui. Mas já vi uns olhares dele assim, sabe? Meio que de interesse. E aí, nesse decorrer, ele sempre indo lá, a gente começou a conversar. Vou falar com vocês a pura verdade. Não foi a atração por ele no primeiro momento. Exatamente. O que me atraiu primeiro foi a história dele, a história de vida dele. As coisas que ele estava vivendo naquele momento. E eu quis conhecer melhor essa história dele. E através do que eu conheci da história dele, que veio o sentimento. Olha, muito Você foi bem. se Teve o apaixonando, tempo, né? né? Justamente pela história de vida dele. Sim. E depois foram acontecendo coisas, né? A forma dele de ser comigo, coisa que eu não tinha antes, né? A família dele, porque eu falo que a gente tem que olhar muito também esse lado familiar, né? Com relação à mãe, aos irmãos, a forma que eles são um com o outro. Eu falo que isso tem muito a ver também. Sim.
Claro, né? claro. Tem muito a ver. Então, devido a isso aí, foi acontecendo as coisas. Aí veio um amor, assim, gente, de 3 meses. Aí. 3 meses a gente tava até morando junto já. Eita, Tá vendo? esse que é um match, tá vendo? Esse Isso é o aí. match. Mas viram que inicialmente não deu o match acima de 8? De jeito nenhum. Inicialmente não, De jeito né? nenhum. Até porque ela veio de um relacionamento que não era bom. Não. Se fosse uma repetição, ela sentiria um match 10. Aí Verdade. você ia cair na cilada de repetir padrão. Mas É. você teve a paciência de ouvir a história. Tudo bem que ele forçou um pouquinho pedindo lanche Muito, depois que é. que a chapa já estava desligada, né? Sim, É. sim. Eu falo que se ele É. fosse diretamente, se ele fosse diretamente Você não ficaria. se mostrar interesse em se relacionar comigo, de repente nós nem Não. daríamos certo. Não. Oh, mas ele foi esperto, Ele ele só foi chegava no esperto, finalzinho, ele foi. ficava vazio, né? Ele Agora foi, dá ele tempo chegou. dela conversar. Agora dá tempo dela conversar. Porque, veja bem, ele tendo um padrão diferente do outro, você inicialmente não sentiria atração ali por ele. Não, não. E aí ele teve que criar uma estratégia, olha que coisa interessante, Verdade. para que você conhecesse de fato ele. Então Pura aí que é verdade. interessante. Mas essa estratégia foi diferente do outro relacionamento. Foi. né? Muito diferente. Totalmente É porque paciente. assim, sempre quando eu tô Muito. conversando com o Jaque, né, pra gente poder fazer esse material, assim, ô Jaque, quanto do match, ela falou assim, não pode acima de 8, mas assim, não tem que ficar esperta, né, acima de 8, é pra tudo. Casal, amigo, trabalho. Aí eu falei assim, mas 3, tá bom? Tá bom, tá a quantidade boa. Gente, é porque é o seguinte, não quer dizer que se o match der 8 vai dar errado, não é isso. A gente só tem que ficar atento se não é mais uma cilada que o meu cérebro tá me pregando. Sim. De repente não é, e tá tudo certo. Mas se eu começar, eu venho de padrões repetitivos, disfuncionais. 1, 2, 3, não, peraí, ué. O que é meu que tem nisso aqui? Tem algo meu aqui. É a minha forma de seleção. Gente, a gente fala isso, as pessoas ficam um pouco impactadas. Seleção, claro. Eu preciso fazer seleção de quem eu permito que entra na minha vida. Verdade. As empresas fazem seleção assim, muito fortes, pedindo tudo. E nós não temos muito critério, às vezes, para deixar. A gente joga pro universo, não para, o universo está devolvendo. E a não gente quer, não. entra até no tema, né, que a gente tá falando agora. Deixa a ansiedade de Sim. querer logo resolver, Sim. de querer logo estar com a pessoa. Não vou perder essa pessoa, então vou resolver isso quanto antes. Sim. E aí? E olha pra você ver, você deu um exemplo muito interessante. O Ricardo, me parece que ele, porque no momento ele está solteiro, né? Sim. Solteiro? Solteiro. Então ele tá assim um pouco na pista, então ele tá tendo todo esse contato com o digital, mesmo antes já tendo outro relacionamento. Então você vai viver as duas. As duas fases. Então, E realmente eu não acredito nessa fase de agora. Do entendi. digital. Eu acho que o digital realmente eu participo do digital, é Sim. claro, porque vem introduzindo na vida da gente. A gente trabalha digital, a gente vive um digital para tudo. Mas para relacionamento, eu acho que o digital, a forma antiga, a forma lá dos seus Sim. 25 anos atrás, dele preocupar em chegar lá, não sei que hora que você fechava, 1 hora, 2 horas da manhã, dele chegar lá para saber que você ali, você vai estar cansada, mas você vai ter um tempo mais para ele, Sim. do que para um monte de pessoas ali pedindo sanduíche, pedindo refrigerante, e ele fala assim, não, eu vou no final do turno Verdade. dela porque eu vou ter tempo. E hoje você não tem isso, porque você é eliminado, às vezes, no digital, Eliminado. por interpretação. Exato. Eu vou dar um exemplo disso bem rapidinho. Por Não, exemplo, precisa ser bem você rapidinho. coloca você coloca num perfil aventura. O que eu entendo Entendi. como eu vejo Nossa, a aventura no que eu coloco no meu perfil? É viajar, trilha, Nossa, outra pessoa vai tirolesa, ver o pôr do sol, pegar uma estrada e chegar num lugarejo. Não, mas deixa eu te falar o que eu já entenderia. Ah, me conta. Você tá perdido no mundo, só tá querendo passar por uma fase aventureiro. Eu sou do mesmo Eu tipo já ia ainda. pensar namoros assim, muito Mas Pouco tempo. Ó. mas é a companhia para você fazer isso, para você viver, para você divertir.
E aí, a pessoa que está do outro lado entende a aventura como você trocar de parceiro todo Isso, dia. é isso que eu não sou pra falar, mas Agora, é isso. quando eu chego pra você lá nos 25 anos e fico ali conversando com você, que se eu falar que você não adora aventuras, Vai entender. é uma trilha, não sei o quê, aí você já vai entender que eu sou uma pessoa Sim. aventureira, que eu gosto de Curtir, de mato, viajar. de viajar, de praia, de trilha, de escalar, de fazer um raft. É claro, a gente está ali para buscar alguém para todos os momentos. Sim. Mas hoje em dia, eu acho que essa aproximação é muito mais difícil do que a aproximação do seu marido há 25 anos atrás, que tinha preocupação de ficar acordado até as 2 da manhã. Eu não sei que hora que você fechava, né? Tipo, deve Não, ser mas isso, era né? bem tarde 2, mesmo. 3 da manhã. Era bem tarde. Ele tinha preocupação de arrumar o que fazer Até aquele horário. Até aquele horário. para chegar ali e saber que a chapa está desligada, que você ia ligar de novo para atendê-lo e aí ele ia ter o tempo de conversar com você. Porque se chegasse às 10 horas da noite, você não tem tempo para nada. Não. Você tava ali frita, pega, pedido, não sei o quê. Ele não ia receber sua atenção. Eu falo que ele teve muitas estratégias, né, com Muitas, relação a isso. muitas Primeiramente, estratégias. esse fato aí. Segundo, ele viu que no relacionamento não ia dar aquele gás todo, ele foi pelo lado emocional, que era o que eu Exato. estava justamente, né, naquele momento ali com essa carência. Isso aí. É aquele lado emocional. Eu falo assim, eu não culpo o meu primeiro casamento, eu não culpo a pessoa sozinha. Sim. Todos nós temos culpa num relacionamento. Porque na época eram muito jovens. Demais. E eu perdi minha mãe muito cedo. Então, depois que eu perdi minha mãe, meu pai foi morar fora, eu fui morar com tios. Eu quis ter uma vida Claro. minha, eu quis ter uma pessoa pra mim. Sim. Tipo assim, eu quis ter minha vida. Eu quis ter uma vida que eu tinha antes com os Sim. meus familiares. Sim. Porque antes eu tinha o meu pai, minha mãe e minha irmã. Você Isso. quis criar Você quis rápido. Então eu criar. quis criar na raça. A sua família. Por mais que muitos ali à minha volta viam que era uma situação que ia dar errado. Uhum. Inclusive, a própria pessoa falou, não, a gente não tá pronto para isso. Mas eu apostei. Sim. Eu fui com a emoção, eu não quis ir com a razão. Sim. Eu não quis ver assim, por a gente ser muito jovem, ou talvez a gente deveria ter esperado mais um pouco. Não, eu queria aquilo tudo de uma vez. Sim, sim. Então não é culpa de um só, né? Não. Mas Vamos aí, culpar né, um vamos só. até trocar a palavrinha de culpa por responsabilidade. Sim, Responsabilidade. sim, Isso mesmo. verdade. Não tem culpados. É, com A certeza. culpa é quando você intencionalmente faz algo já prevendo o resultado. Sim. Eu gosto muito de dar esse exemplo até usando do direito, né? Nós temos o crime doloso e culposo, e a dosimetria da pena ela é diferente. Uma pessoa que faz um crime com a intenção de cometê-lo é um tanto de anos. Uma pessoa que faz um crime e ela não teve a intenção é outra. No nosso caso, né, no caso dos seres humanos, quando apostam no relacionamento e ele não dá certo, a gente não fala de culpa. Porque os dois ali, eles queriam que desse. Sim. Tem uma responsabilidade, mas a culpa, ela pesa, né? Ela paralisa. Então, eram muito jovens, no momento era o que tinha para tomar de decisão e não tem culpados, né? Não tem culpados. É verdade. Exatamente. Verdade. E, Que eu guarde isso, né? Que isso é bom Guarda para isso. nós mesmos, Não né? tem culpados. Verdade. e que bom que ela já tem ciência disso, né? Isso. É. Só trazendo uma Claro. aspasinha aqui, eu fui casado, né, muitos anos. Hoje eu sou viúvo há 19. É muito tempo. A gente ia fazer agora em novembro, dia 26 de novembro, 32 anos de casados. Pensa. Nossa, Ricardo. Muita Uma coisa. vida foi anos maravilhosos. Era a pessoa da aventura, Era. Ah, isso da é chique. trilha, da Isso é chique. viagem, de pagar É as isso aí. contas. Eu tive o privilégio de conhecer. Privilégio de conhecer. Isso, pessoa espetacular. Pessoa maravilhosa. 32 anos. 32 anos. Você é muito jovem também, né? Graças a Deus, né? Vamos deixar essas contas para depois. Deixemos. Mas assim, aí eu vivi essa etapa. Eu tenho muito orgulho de ter vivido essa etapa. E hoje a gente ouve falando, né? Acho que virou modinha falar quem casou, principalmente no carnaval, Isso quem mesmo. casou, quem casou não casa mais. Eu acho que toda regra tem exceção. As pessoas que estão muito ligadas no aplicativo,
realmente está assim. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. As pessoas que vivem, que saem, que vão a festas, que procuram amigos, que revisita pessoas, Sim. elas tendem a viver o que a gente viveu lá nos seus 25 anos Sim. atrás. Né? Estou te dando como exemplo, porque você citou, é uma história muito bacana. E a nossa história também foi muito bacana. Infelizmente, ela foi interrompida, mas, mesmo assim, eu tenho muito orgulho porque eu vivi. Então, eu não sou essa pessoa de quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. E mais, quanto mais a gente vai passando o tempo, né, mais a gente vai ficando seletivo. Vamos colocar assim. Sim. Então, meu avô sempre falava, né, a gente conversando e tudo, ele sempre falava um negócio bastante interessante, que a gente, aos 20, você vai para a Serra do Cipó acampar com o dinheiro só de ida e só seu colchonete. Aos 30, você já vai para uma repúblicazinha, tem que ter dinheiro para almoçar, para cerveja, enfim. Aos 40 é para uma pousada legal. Exatamente. Aos 50, gente, é um resort. É o resort. Entendeu? Então, assim, e parece que se você colocar, isso é em tudo na nossa vida. na vida, sim. E hoje, realmente, é muito complicado você iniciar um relacionamento, porque os relacionamentos, eles estão de trás para frente. Sim. Já querem a intimidade de uma convivência antes de ter. Que é o que o seu marido te conquistou. Sim. Ele foi lá, conversou, para vocês irem crescendo e ter. Hoje a gente não tem isso. Então, assim, voltando, né, eu sinto muito orgulho de ter vivido, porque eu vivi todas as etapas da vida, digamos que do currículo normal de cada um. Né? Namorei bastante, conheci uma pessoa assim do nada e transformou a minha vida. A gente viveu muito Conheceu feliz de verdade, junto, não foi de só verdade. aplicativo, não foi só... Não tinha. Tava É. começando a surgir, nem Orkut não tinha ainda. Era. Então, assim, foi da forma normal, entendeu? E um dia inesperado. E aí eu gosto dessa questão de você... nem todas as histórias são finais felizes, né? Então eu gosto dessa coisa também, assim, a minha vida em si, ela é uma vida muito perfeita, porque eu vivo todas as etapas e vivo muito bem as etapas. Hoje não tem alguém do meu lado, dentro da minha casa, porque eu não quero um relacionamento superficial de aplicativo. Eu não quero sustentar um relacionamento desse formato. Sim. Em todas as fases. Eu posso falar aqui porque, né, a gente vai revelar a idade, mas... Tem isso também? Só tem... Tem não, Lu, tem não. Não vou pular. Nós temos, né, 40 e alguns De anos de amizade. Achei que tinha que falar a idade não, aqui, Não, sabe? que fala assim, não Já vou ia revelar. baixar debaixo Quando tá da mesa começando a aqui. falar o número, a gente já para. Ricardo é mais de 40 anos. É mais de 40 anos, tá? Mais de 45 anos. É mais de 45. Vocês eram criancinha. Nós éramos crianças. Foi aniversário, né, Ricardo? Foi. Aniversário. Não, eu acho que foi. Entendi no aniversário. Não, eu acho que foi quando selecionou a É lá gente no lá em céu, cima. né? Por isso que tem esse Deu tempo. match. Deu match. Deu match. Deu Por match. isso que deu esse tempo, entendeu? Entendido. E é muito engraçado, porque assim, a gente vivia muito juntos. Não demais. Depois separamos ao extremo e nada mudou. Nada mudou. Quando voltou, é como se fosse ontem. E quando tinha os pequenos contatos nesse período, né, que a gente ficou, então era assim, porque existe, eu acho que vai para essa parte de admiração, de respeito, Sim. de amor, É. de carinho, de preocupação, tudo isso é uma amizade que todos nós temos, né? Muitas pessoas têm esse nós tipo temos. de É o amizade. reflexo lá de trás, né? Nós Que nós fica, temos. né? É isso, e por isso é que eu falo que todas as minhas etapas, a etapa de agora, que a gente depois vai falar de trabalho também, né? A etapa de agora é tudo, na minha vida, eu acho que acontece tudo muito planejado, eu sou muito Organizado. organizado, eu planejo tudo, enfim.
Mas eu tenho muito orgulho de cada etapa que eu vivo, porque eu estou vivendo a história. Sim. Nada me fugiu da história. Eu fui um bom aluno, eu sou um bom filho, eu sou um bom amigo, eu fui um bom marido. E você tá vendo que Jaque tá concordando tintim por tintim, né? E eu conheço. Porque ela conhece. conhece. Eu vou falar de mim, eu quero esse tintim por tintim, tá? Pronto, vamos lá. Isso aí. Hora da verdade. Hora da verdade. Olha só, a gente já começou até a falar em questão, você faz as etapas com muita tranquilidade, que é diferente, eu vou falar por mim, Érica, sou ansiosa, mas eu não sou de nossa, é aquela amizade, nossa, é aquela pessoa pra minha vida. Eu sou ansiosa, mas consigo ser mais comedida, não é, Jaque? Sim, é mais contida. Mais contida. Então, a gente vai falar agora sobre a ansiedade, Jaque. O que ela interfere nas nossas conexões e decisões? É muito, né? Porque, na verdade, a ansiedade, gente, todos nós temos, né? Não existe um ser humano, eu não quero sentir ansiedade. Não tem jeito, né? A ansiedade, ela faz parte da vida, porque ela nos leva a agir. Para que existe a ansiedade? Né? Para levar o nosso corpo a ficar no estado de alerta para agir. Então, ela seria, e ela é muito interessante até o ponto que eu fico ansiosa porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu me preparo para aquela coisa, faço e acabou. Esse é o papel da ansiedade. O que acontece é que tem uma chavinha que fica desregulada e ela fica acionando fora da hora, aciona na hora que eu não estou fazendo, aí eu fico lembrando daquilo e morrendo por conta daquilo. O problema da ansiedade não é ela, é quando ela ativa e ela fica em níveis muito elevados. E o que tem a ver, né? O que gera isso tudo? Hoje, com o advento aí, principalmente das redes sociais, e o mundo nunca teve tão ansioso como ele está hoje. Isso é fato. Podem olhar nos arquivos, nos registros que se tem de dados colhidos hoje. Nunca se teve um povo tão ansioso igual tem hoje. Por quê? Porque, na verdade, hoje, como tudo é para ontem, antes não. Antes mandava-se uma carta, Sim. Quando a carta chegava, a notícia vai ver, nem era aquela mais, eu estou bem, vai ver, a pessoa já tinha até sentido um troço, mas tudo bem. Era tudo do tempo. Hoje é tudo instantâneo. Sim. Aí, com Tempo isso, real. tempo real. Só que nós, enquanto máquinas, nós não fomos programados para isso. Nós não temos a habilidade de responder a tantas demandas o tempo todo. Ninguém tem. Não existe, a gente não dá conta. Só que fica parecendo que é feio, né? Se eu não tiver 5 horas da manhã, tá pago não sei o quê, 6 horas levou o menino na escola, 7 horas já tá com o cabelo lavado, escova feita e maquiagem, não sei o quê. Ou seja, na verdade, hoje tudo é muito instantâneo. E essa coisa muito instantânea vai fazer com que os relacionamentos, eles queimem etapa. Queima etapa. Se eu quero tudo muito instantâneo, eu queimo etapa. Eu não vou nas etapas que eu preciso. E com isso, a ansiedade que já está subjacente, ela vai ficar o quê? Mais elevada. Sem dúvida. Mais elevada. Então, a ansiedade, ela está intimamente ligada, né, a essas tomadas de decisão. Vou, não vou, quero, não quero, fico nesse trabalho, não fico, porque nós estamos sem tempo para poder avaliar as situações. Seja um relacionamento par romântico, amizade ou trabalho, né? E isso tem gerado muito sofrimento. E a pergunta é, Ricardo e Lu, já atrapalhou vocês em alguma coisa? A ansiedade? Ricardo com essa carinha tranquila, bate aí, Ricardo. Não, eu sou, assim, ansiedade é uma coisa... Peraí, me conta essa história. E aí, Ricardo? Bom, ansiedade, gente, eu acho que igual você falou, né, quem não é? Eu acho que eu controlo bastante a questão de ansiedade. É claro, isso aí envolve bastante também a questão do assunto que é, né? Por exemplo, eu vou trocar meu carro. Sim. Eu fico super ansioso porque eu sou muito específico para compra. Não adianta me oferecer o azul com bolinha branca porque eu não quero, eu quero o roxo. Uhum.
Então não adianta me oferecer o modelo tal, eu quero aquele modelo. Ah, mas esse aqui é mais barato, mais possante. Então eu sou um comprador muito direto. Decidido. Mas me gera uma ansiedade de resolver, porque eu dependo da outra parte. Sim. Então, por exemplo, vou pagar o carro hoje, mas aí a empresa depende de 24 horas para o dinheiro, para não sei o quê, para o documento, para o Detran. Então isso me gera, porque eu não controlo. As coisas que são minhas, eu que controlo, eu que faço, a minha ansiedade é bem baixa. Sim. Ela é bem baixa. O que eu dependo de você, aí a minha ansiedade já fica um pouco alterada, entendeu? Trabalho, né, que a gente estava falando, que é o que estava mais me gerando ansiedade. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalho num ramo de há 25 anos, que é o ramo de shopping, que eu saí da Ambev porque eu detestava ficar mais na rua, no calor, etc. Eu quero um trabalho no ar-condicionado e carimbo, que eu bato um carimbo todo dia. Ah, sim. E era isso que eu queria. Aí eu estava fazendo uma outra faculdade, uma única pessoa que eu discuti na sala de 65 alunos foi a pessoa que chegou para mim e falou assim: Ricardo, eu tenho um emprego ideal para você. No shopping. Eu falei: você tá maluco, eu tô estudando, vou trabalhar sábado, domingo, feriado. Não. Peraí, essa pessoa você tinha discutido com ela? A única pessoa da sala que eu discuti. E era a pessoa que você pensou que não ia dar match na amizade, tá vendo? Match na amizade. Exatamente isso. Aí ela falou para mim, isso foi numa segunda noite, na terça eu fui de bermuda e camiseta fazer entrevista, porque eu estava na rua e, enfim, me ligaram na hora e falaram assim: não, vem do jeito que você está. Na quarta-feira eu estava trabalhando e foram 25 anos de shopping. Só que, assim, a gente adquire um conhecimento, porque eu trabalhei em várias administradoras, passei por vários tipos de shopping, shopping A, shopping B, shopping D, enfim, linha de transporte, rodoviária, metrô, Supervia no Rio, enfim, alguns lugares. E isso você adquire uma experiência bem legal. E eu estava nessa empresa, né, lá no Rio, e há 10 anos atrás eu queria sair para ir para Recife, Goiânia ou Curitiba. Aí eu falei: não, você vai para Belo Horizonte. Sua família é lá de perto, você vai ficar em casa, enfim. Aí vim trabalhar aqui em Belo Horizonte. E foram 4 anos lá nessa empresa, mais 10 anos aqui, e a empresa veio sofrendo várias mudanças, várias pessoas chegando, querendo inventar a roda, enfim, tentando mudar coisas que a gente não consegue mudar. E é o que eu sempre falo, quando a gente veste a camisa da empresa, quando eu visto a camisa da empresa, eu visto a camisa da empresa. E aí, resumindo aqui, essas pessoas novas que estavam chegando, elas estavam chegando com copos de alvejante. Então, a cada um que chegava, jogava alvejante na minha camisa. E eu fui perdendo esse vigor, essa fibra na empresa. E isso a cada vez ia me causando ansiedade, tristeza. Eu trazia problemas da empresa para casa, para o meu final de semana, porque eu sempre trabalhei para me dar qualidade de vida. Então, a hora que o emprego está me tirando essa qualidade de vida, foi a questão lá da Ambev, eu mudo, porque a empresa não vai mudar. Não. A empresa tem as diretrizes dela, eu que preciso mudar, eu preciso fazer outra faculdade, eu preciso fazer mais contatos, eu preciso trocar de ramo, fazer um curso, enfim. E é isso que, assim, eu estava ficando chateado no domingo à noite de segunda-feira ter que estar lá às 9 da manhã. Mas é aquilo que eu falei, parece que é a gente que está errado, né? A gente é que está errado, eu que estava errado. Quer dizer, parecia que, né? Vamos gritar, vencemos isso. Eu não tinha esse vigor de gritar. Não é seu estilo, né? Porque assim, eu estava perdendo a cor dentro da empresa. E é uma área, um trabalho que eu amo fazer. Porque é muito prazeroso, você trabalha com público, você também, né? Nós todos aqui, na verdade. E você chegar num dia de sábado, onde você está realizando um show de um grande cantor, e você vê ali 15, 20, 25 mil pessoas com as mãos para cima, cantando, felizes. Então, assim, você produzir, você está participando disso,
Você vê uma simples piscina de bolinha no meio do shopping e as crianças e os pais ali felizes brincando, e você proporcionar Sim. isso é muito legal. Só que a questão da administração do negócio estava fugindo, eu não estava mais me adequando. Então, assim, foi aumentando essa questão minha da ansiedade. Sim. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio disso? E eu depois da pandemia, eu comecei a me planejar para isso. E hoje eu matei essa parte da minha ansiedade. Pronto. Que bom. Olha que Entendeu? é interessante. Deu match, assim, geral. E a futuro, né, desse ano ainda, ou coisa, eu quero arrumar alguma coisa que eu trabalhe 2 dias na semana e folgue 5. Porque eu trabalhei muitos Nosso anos. Nosso sonho. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ele vai ensinar pra gente. Ele É. vai dar Olha, nosso você Vou dar quiser. curso. direcionamento. Vou dar Vai dar pronto aí, ó. direcionamento. Já arrumei Já arrumei um trabalho já. Trabalho. 2 dias na semana eu vou dar curso de como realizar. Mas olha como que a ansiedade... Olha como que a ansiedade, ela tem ela é boa, gente. A ansiedade, ela é uma coisa interessante. Igual o Ricardo, quando eu vou fazer uma compra, eu fico mobilizado naquela compra, eu vou lá, eu quero agir. A ansiedade serve para isso. Isso. Para nos fazer agir. Quando a ansiedade começa a me paralisar, que é chegar no domingo e já pensar, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Amanhã de novo. Amanhã de novo. Amanhã de novo, tá errado. Tá errado. Entende? A ansiedade, ela é vida, no sentido de movimento. De querer fazer. De querer fazer. Não de não querer De fazer. não querer Né, Lu? fazer. Verdade. De querer Isso. trabalhar final de semana e não querer folgar. É. Faz parte também. Faz parte também. Faz parte também. Nos conta um trechinho aí, Lu. O que você acha? Já te atrapalhou? A ansiedade? É. Olha, eu vou ser bem exata com vocês. Hoje, a ansiedade, não vou falar que me atrapalha, mas de uma certa forma, ela me foca mais. Eu falo que eu ainda tô naquela ansiedade boa. Sim. Aquela ansiedade que me transmite, por mais que eu esteja ansiosa com a situação, é porque eu estou me dando para aquela Entendi. situação. Então ela te Entendeu? leva pra ação. Ela me leva para ação, justamente. É bom demais. É um pouquinho ruim, sim, porque tira seu sono às vezes. Talvez atrapalhe um pouco até a saúde, né? Eu já cheguei um tempo atrás de imaginar que eu tava doente. Eu tô assim, não tem como. Eu tô sentindo isso, eu tô acelerado demais. Fui ao médico, o médico olhou, Luciana, não tem nada. Seus exames estão perfeitos. Ou seja, de uma certa forma, a ansiedade fala mais alto. Isso. E eu sou o tipo de pessoa, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Eu me dou muito pelo que eu faço. Eu sou aquela pessoa que eu me dedico 100%. Eu faço até o impossível para as coisas acontecerem. É tanto no trabalho quanto no meu ambiente mesmo familiar. Eu sou aquela pessoa que quer ser mãe de todo mundo. Sim. Que quer abraçar todo mundo, sabe? Então, assim, muitas das vezes eu até me vigio muito quanto a isso. Eu tento me vigiar, eu tento, viu? Quanto a isso, às vezes eu me vejo muito ansiosa, eu paro um pouco, eu abaixo a cabeça, eu faço uma oração, Isso. sabe? Eu falo, Recentra. Deus, seja o meu centro. Porque muitas das vezes eu até atrapalho as pessoas que estão ao meu redor tentando me ajudar Sim. por causa da minha ansiedade. Mas até então, como eu falei pra vocês, eu tenho uma ansiedade que eu acredito que seja muito positiva. Isso. Porque Talvez quando já eu tá vejo descalibrado um tiquinho, não. Um pouco. Porque quando eu vejo as coisas acontecerem, eu já animizo aquela, eu já não fico tão ansiosa mais. Sim. É muito ótimo, é uma força que te leva, mas a gente tem que prestar atenção aos sinais do corpo. Sim. A ansiedade, ela usa o nosso corpo como palco. O nosso corpo, ele é palco das nossas emoções. E a ansiedade, eu sinto a ansiedade no corpo. Então, eu consigo avaliar se ela está em níveis que são interessantes de resultado, mas que está me sacrificando. E aí, eu preciso dar só uma reguladinha, Sim. é muito boa, é tudo muito bacana esse movimento. Mas observa seu corpo, não precisa ir longe, só observa o corpo. Porque aí você vai entender se você está indo, às vezes, para um sacrifício. Além. Isso. Além. Aí a gente só calibra um pouquinho. Sim. Eu falo que vai fazer parte da vida da gente, é um fato, né? Sim. Não existe Sim. você não ser ansioso. Não tem jeito. Como que a gente fala, Jaque? Quando um ansioso não tem medo, na caverna a gente falava isso sempre.
Que a pessoa sai da caverna, não tem medo e aí os bichos comem, Exato, não pode. não, pode. não. Eu Tem conto que ter pra pra sobreviver. Não. porque a ansiedade é o nosso instinto de sobrevivência. Tem uns Você que já chamam pensou? de quê? De sexto sentido? Ah, eu tô sentindo isso. Não, é a Isso, ansiedade. E faz parte da vida de todos nós. Eu Faz. falo que quem não tem essa quando fala que não existe essa ansiedade, porque tem uma zona de conforto muito boa. Mas Ou não tá, tem ou jeito. tá. Tem que ter. É. Mas tem pessoas que ainda falam isso, né? Fala. Não, eu sou tranquilo, eu sou assim, bem Sim, relax, e não sim. é bem por aí. Não. Né? Eu falo que todos nós que arregaçamos a manga todo dia, que não tá naquela zona de conforto, Sim. que tá procurando, né, fazer o melhor, a gente sempre vai ter isso, não Claro, tem porque jeito. vai te Pra levar pra resolver, vida, né? né? Pra resolver. resolução. Verdade. Resolução. E pra fechar, Sim. nós vamos para o bloco 3 aqui. E quando não dá match? Tá tudo bem? E Também. quando a ansiedade atrapalhou, mas não deu match? Sim, Tá tudo bem? Tá tudo bem. Faz parte. Na Faz amizade, no Faz trabalho. parte. Faz parte. Faz Seguir em parte. frente. É seguir, né? É seguir. Saber seguir em frente. Saber seguir em frente. E é muito importante a gente entender, né? Eu acho que na vida, uma das coisas mais difíceis de trabalhar e de trabalhar com a outra pessoa é uma palavrinha chamada aceitação. Sim. Quando eu vou falar com a pessoa aceitação, a pessoa já fica achando que eu tô querendo que aceite e goste de uma determinada situação. Não, não é isso. Eu aceito uma coisa sem gostar dela, eu aceito uma coisa achando que foi injusto, eu aceito uma coisa achando que poderia ser diferente. Aceitação implica em você entender que as coisas são como são. O mundo e as pessoas, esse microfone, ele é preto. Não tem como. Ah, mas eu queria que ele fosse branco, mas ele é preto. Ah, mas ele é preto. As coisas são como são. O que muda é a sua interpretação. A aceitação implica em você entender que, às vezes, você fazendo tudo bacana, ser uma pessoa legal, fez tudo que manda o figurino, deu errado. Sim. Ah, é porque Deus não gosta de mim? Não tem nada disso. Às vezes, coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E tá tudo certo. Agora, eu preciso aceitar, mas eu aceito uma situação, às vezes, falando assim, eu aceito que ela aconteceu, porque não tem como eu não aceitar, porque ela aconteceu. Mas, na minha opinião, poderia ser diferente, ok? Mas a aceitação é nesse sentido. Não deu match, né? O trabalho chegou um momento que fechou o ciclo, teve um ciclo interessante, fechou um ciclo. Sim. Exatamente. E a vida, assim como a natureza, nós temos as estações do ano, nós temos o nosso ciclo. Criança, jovem, adulto, envelhecimento e morte são ciclos. Quando a gente começa a entender isso de uma forma muito mais clara na nossa vida, não é que a gente não vai sofrer, só que a gente sofre numa medida menor. Então, não deu match? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não deu match, não seria a gente arriscar as outras estradas, não Arriscar ficar as só... outras estradas, tá que a tudo gente bem, aceita. sim. Não deu nessa daqui? Mas peraí, deixa eu olhar ali, deixa eu refazer minha rota. Sim. Isso aí. Sim. Mas para refazer a Nada rota... de bagagem, né? Nada de Isso. embalar a bagagem e Não. guardar. Não. Mas gente, só essa observação é importantíssima. Para refazer a rota da vida, antes de tentar pensar onde você vai chegar, fala com você mesmo aonde você está na vida. Para poder chegar em algum lugar, primeiro eu tenho que falar, tá, mas eu tô aonde mesmo aqui? Ah, eu tô na rua Exatamente. tal. Aí eu traço meu caminho. Que bacana isso. Se não, se você já começa, eu quero Belo Horizonte, tarará, tá, mas peraí. Peraí, onde que eu tô primeiro? Aonde que eu tô? E esse aonde que eu tô é o que eu espero da vida. Uhum. E a partir daí a gente traça o caminho. Então, acho que o grande recado disso é antes da gente saber para onde, ficar preocupado muito, com muita ansiedade aonde eu vou chegar, vamos ver onde a gente está primeiro. O bom é deixar as coisas acontecerem. E aí você entendendo aonde que você tá e você vai buscando o que você quer. Mas primeiro, entenda aonde você tá, Sim. né? Exatamente. Ô, Jax, você já até deixou a mensagem final.
Olha, gente, nós já estamos encerrando, né? Sim. Que pena, tá tão bom. Queria bater mais papo, né? Papo Tem bom tanta esse, né? história, tem tanta Tem história. tanta história, marcar a gente um nem episódio contou que- nada. Nós vamos Possamos marcar. ter 2 horas para bater papo, tá? E foi ótimo, né, já? Foi ótimo. Olha, eu quero agradecer Sim. vocês dois, Também. sim, pelo carinho de aceitar o nosso convite, viu, Lu? Pra E o nós foi um Ricardo? prazer. A Eu tenho gente certeza também. que o Ricardo também. Com certeza. Vocês querem deixar uma mensagem pra gente aí? Pode ser um agradecimento? Ou uma palavra, uma ou duas palavra, 2 palavras. palavras, 3 também pode. 3 também Três. pode. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade, né, de vocês terem me trago aqui, porque para mim foi um aprendizado, Que bom. tá? Eu falo que tudo que a gente ouve, que são coisas igual, por exemplo, hoje para mim foi um exemplo grande que eu precisava até ouvir, que né? bom. Com relação, foi um tema que eu acho que foi feito para mim, viu, Érica? É mesmo? É. Fico feliz. Eu que me sinto muito honrada, viu, de estar aqui, de entender melhor sobre MET, sobre ansiedade, Isso. né? Conhecer pessoas maravilhosas. Eu não conheci o Ricardo, você eu conheci uma Sim. vez só, né? Então, assim, para mim foi uma honra grande. Obrigada por essa oportunidade, viu? Olha. Para mim valeu muito. Que bom. Eu também agradeço de coração, né? Porque é um papo legal. Sim, Eu muito. estou inserido muito nessa questão, tanto do match quanto da Adoro. ansiedade. Juntou, deu certo. Juntou, deu certo. match então, aí, assim, né? deu match no negócio. E foi muito legal, bastante. Espero que tenha contribuído Muito. também. É uma Foi troca muito ótimo. legal isso, né? Então, assim, eu agradeço estar aqui com vocês, conhecer pessoas legais e, enfim, né, a gente cruza com tanta gente nesse caminho. Sim, E sim. eu sou uma pessoa que eu não ando na pedagiada, eu ando... É, nessa- Ricardo é aventureiro. Ô, gente, olha, leiam aventuras. Aquelas outras aventuras podem até acontecer depois, tá? Com Aí, ó, certeza. né? Com certeza, viu? Que É o tá re- na pista, é o resultado, né? é o resultado. Ó, E para ele é um resultado grande, É um né? Que resultado. jovem, É. né? Então esse é o caminho, Tá viu, vendo? gente? E é Gente, isso aí. agradeço muito. Nós que agradecemos, né, Jaque? Claro. Sim, foi muito bom. Foi uma forma que nós trouxemos pra dentro do episódio e Isso. deu certo. Deu certo. Deu match. Deu match. Deu match. Não, deu muito match. Deu match. E pra fechar, se esse episódio fez sentido pra vocês, pra você, compartilhe com quem precisa ouvir esse episódio. E nosso muito obrigada. Obrigada.